Olá pessoal, que a paz de Jesus esteja com você e com sua família. É muito bom poder me dirigir a você novamente. Sejam bem-vindos. Eu cumprimento especialmente os nossos irmãos aqui da nossa comunidade de fé em Itatiba e em Bragança Paulista. E você que ainda não pertence à nossa comunidade ou está em outra localidade, é um prazer também ter você aqui. Nós vamos iniciar o nosso culto neste momento e eu gostaria de iniciar com uma leitura na Palavra de Deus em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 18. Quero convidá-lo para a gente ler junto. O texto sagrado diz assim para nós: Não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos juntos louvar ao Senhor nesse momento? Ao Senhor, pessoal, vamos louvar a Deus em nome de Jesus. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti.
Vamos refletir na palavra do Senhor? Hoje nós vamos continuar a nossa série de mensagens Fique em Casa. Na semana anterior nós refletimos sobre a melhor amizade e hoje nós vamos refletir sobre a melhor companhia, com base em Efésios 5, a partir do versículo 18 até o versículo 33. Deus, quando formou a família, Deus a formou de forma santa. A família era santa, sem pecado, sem imperfeições, era perfeita. Mas quando o pecado contaminou os seres humanos lá no Éden ainda, a partir do primeiro casal, a família se afasta de Deus e ela se arruína. Porém, em Jesus Cristo, a família é restaurada. Em Jesus Cristo, todas as famílias podem ser restauradas por Deus. Isso que a carta de Paulo aos Efésios vai ensinar para a gente. Nesse texto de Efésios, nós encontramos o melhor de Deus para a família. E na carta de Paulo, nós temos o caminho que nós devemos trilhar para que a família, de fato, seja uma família santa, uma família harmônica, uma família feliz, como Deus a projetou para ser. E em meio às orientações para os membros da família, Paulo faz um apelo esplêndido. No versículo 18, que nós lemos a princípio, diz: deixem-se encher pelo Espírito. A mensagem de Deus é muito clara. Sem o Espírito Santo de Deus, não existe família abençoada. Sem o Espírito de Deus, nós não temos a bênção do Senhor sobre a nossa casa, sobre o nosso casamento, sobre os nossos filhos. Por isso, nós temos aqui uma ligação muito profunda entre uma vida cheia do Espírito e família e uma vida familiar. O texto vai sugerir para a gente um enchimento contínuo. A cada dia nós vamos nos enchendo mais e mais, ou vamos deixando o Espírito nos encher, vamos deixando o Espírito nos governar, vamos deixando o Espírito controlar o nosso lar. Ser cheio do Espírito é ser governado pelo Espírito. Uma coisa nós temos em nossa família, a presença do Espírito. Outra coisa, bem diferente, é nós termos o comando do Espírito, o Espírito direcionando a nossa vida. O texto vai mostrar isso para nós. Nós podemos ser cheios do Espírito Santo à medida que nós buscamos a Deus em adoração, estudando a sua palavra, lendo as Escrituras e orando ao Senhor. Isso que nós lemos no versículo 19 e versículo 20 de Efésios 5. Numa família, o casal, tanto o marido como a esposa, eles são estratégicos para esta busca espiritual, para este crescimento espiritual. Na próxima mensagem, que será a última dessa série, nós vamos ver isso com mais detalhe. Hoje nós vamos nos ater aos papéis do casal, do homem e da mulher, do marido e da esposa. Fique em casa, temos a melhor companhia, será a nossa reflexão nesse momento. Mas quais são os papéis do casal? Que papéis são estes que a mulher e o marido devem desenvolver? Vejamos, vamos olhar para Efésios agora. Em Efésios capítulo 5, versículo 22, nós temos o papel da esposa. O papel da esposa é a submissão, segundo o texto. Antes de falar aos homens, Paulo se dirige às esposas dizendo: mulheres, sejam submissas ao próprio marido como ao Senhor. Mas o que é ser submissa segundo a Bíblia? Talvez seja necessário a gente desmistificar a visão deturpada que muita gente tem deste papel da submissão que a mulher deve exercer segundo a Bíblia. Muita gente, tanto homens como mulheres, tem um entendimento equivocado acerca desse texto, porque ser submissa nada tem a ver com ser inferior, nada tem a ver com ser indigna. Em Efésios capítulo 5, versículo 21, que é o versículo anterior ao versículo 22 que Paulo vai se dirigir às mulheres, quando nós lemos esse versículo, nós descobrimos que todos os cristãos, incluindo os maridos, devem ser submissos uns aos outros no temor de Cristo. Nesse sentido, o marido também se submete à esposa no temor de Cristo Jesus. A submissão da esposa ao marido é uma aplicação específica de uma regra geral. E é bom que a gente deixe isso muito claro. A mulher não é inferior ao homem. A mulher não pode se sentir inferior ao homem e o homem não pode se sentir superior à mulher, porque os dois são iguais. Quando Deus criou a mulher, no princípio, em Gênesis capítulo 1, versículo 27, Deus formou homem e mulher à sua imagem e à sua semelhança. Homem e mulher são a imagem e a semelhança de Deus. Nós podemos dizer que o homem é completo quando ele está ao lado da sua esposa, porque Deus o criou e criou a esposa para completá-lo. Gálatas 3:28 diz para nós que não há diferença entre homem e mulher.
não há diferença de valores. O verbo submeter, que aparece nesse texto, era um verbo militar que significava organizar sob o comando de um líder e cooperar. É uma sujeição voluntária, não opressora. Nesse texto de Efésios, o sentido de submissão que é atribuído à esposa sugere dar-se incondicionalmente para completar o outro. Essa é a ideia literal do texto. Envolve um sacrifício para fazer com que o relacionamento seja saudável. A mulher foi dada ao marido para ser a sua companheira e o homem recebe a responsabilidade dentro do lar para guiar a sua família diante de Deus, mesmo com o sacrifício da sua própria vida, que nós vamos ver na sequência. Mas o papel da mulher é dar suporte ao marido nesse papel de guia, de líder, é apoiar o marido, é ajudá-lo, é sustentar o marido no desempenho da sua função. O alvo do papel da submissão da esposa, portanto, é muito mais amplo do que simplesmente a aceitação resignada dos valores comportamentais e morais do marido. Não, é muito maior, vai muito além. Um corpo, por outro lado, sem a cabeça, ou com duas cabeças, onde os dois querem governar, onde existe uma disputa para ver quem manda mais, é uma anomalia. Imagine um corpo com duas cabeças, ou um corpo sem cabeça. Na família, isso é um convite ao caos. Por isso o Senhor, Ele coloca o marido como cabeça da mulher. Ou seja, ele é o líder da família, Efésios 5:23. E a esposa, que é cristã, que já recebeu Jesus no seu coração, ela é santa e ela é submissa, ela sujeita-se ao marido e respeita o marido em Cristo Jesus. Assim como a igreja respeita Cristo, a mulher respeita o seu marido. Não é papel da mulher competir com o esposo, muito menos querer comandar o esposo. Ela deve ser a sua companheira e não a sua concorrente. Dentro de casa não pode haver concorrência entre marido e mulher. Com muita sabedoria, a mulher deve edificar o seu lar. Provérbios capítulo 14, versículo 1 diz para nós que a mulher sábia edifica a sua casa. Ela ajuda na educação dos filhos e ela apoia o esposo na sua função. Foi com este propósito que Deus criou a mulher para o homem lá no princípio. Em Gênesis capítulo 2, versículo 18 a 25, nós temos a bela descrição de como Deus criou a mulher da costela de Adão. E é importante a gente deixar bem ressaltado, a submissão da esposa, ela não é incondicional. A mulher não deve se submeter ao marido de qualquer maneira, se o marido não for temente a Deus. Espera-se do marido uma liderança santa também, uma liderança amorosa, uma liderança que reflita a liderança de Cristo. Por isso o texto diz, sejam submissas no Senhor. Fora do Senhor, então não deve haver submissão. Se for para contrariar a vontade de Deus, a mulher não deve submeter-se, obviamente. O conceito de submissão do Novo Testamento a alguém que está em autoridade não implica esta inferioridade de quem se sujeita e também não implica a superioridade de quem está sendo o líder, de quem está com a autoridade. Trata-se de funções e não de valor pessoal. O texto não está tratando de valores. Não é nada disso. A esposa, portanto, precisa ser submissa. Esposas, sejam submissas. Sejam submissas aos vossos maridos, é a exortação da palavra de Deus para você. Não queiram comandar, não queiram medir forças com o marido dentro de casa. Antes, no Senhor, sejam submissas, cumpram a sua missão ao lado do seu marido. Vocês são iguais, mas o papel de liderar é do esposo. Por outro lado, é verdade que algumas mulheres acabam assumindo esse papel de liderança por causa da omissão do marido. Muitos maridos se omitem, muitos maridos não são líderes dentro da sua casa e não transmitem segurança. Os maridos precisam ser seguros da sua liderança. Esse é o papel do marido, que a gente vai ver agora em último lugar. O papel dos maridos é a liderança. Maridos, vocês foram chamados para serem líderes. Em Efésios 5:23 está escrito que o marido é o cabeça da mulher. E em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, nós encontramos a mesma verdade.
os dois textos estão revelando para nós que a liderança deve ser exercida pelo homem na relação conjugal. Em um casamento, o homem deve exercer a liderança. A pergunta que a Bíblia responde para nós é a seguinte: de que maneira o marido deve desempenhar, então, este papel? E de que maneira o marido deve liderar a sua família, deve ser o líder também da sua esposa? O texto responde para nós: deve ser com amor. Se a palavra que caracteriza a mulher é a submissão, a palavra que caracteriza o marido é o amor. A liderança do marido deve ser amorosa. É uma ordem para os maridos nesse texto. O versículo 25 de Efésios 5 diz para nós: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa. Submeter-se pode ser difícil em algumas situações, mas amar é ainda mais. E de fato o padrão que é determinado aos maridos é elevadíssimo, porque se você olhar, o texto diz para nós que o marido deve amar a sua mulher como Cristo amou a sua igreja. Como Cristo amou a sua igreja? Cristo se entregou por ela, para santificá-la, para salvá-la, para torná-la sua esposa, sua noiva. Paulo vai exaltar o amor conjugal ao nível mais alto possível, porque Paulo está vendo no lar uma imagem do relacionamento entre Jesus Cristo e a sua amada igreja. A esposa tem como padrão a igreja, ela deve submeter-se ao marido como a igreja se submete a Cristo. Mas o marido tem como referência o próprio Cristo, o próprio Senhor. Quando o marido ama na semelhança de Cristo, quando ele ama igual a Jesus, o amor do marido é um amor persistente, o amor do marido é um amor sacrificial, o amor do marido é também um amor santificador, mas também é um amor romântico. É isso que nós vemos na descrição do texto até o versículo 33. Sobre a mulher, há um comentarista muito versado, comentarista Matthew Henry, e ele vai afirmar que a mulher não foi feita da cabeça para não governar sobre o marido, mas ela também não foi feita do pé para não ser pisada por ele. A mulher é feita da costela, ao lado do marido, porque ela é igual ao marido. A costela fica abaixo do braço para ser protegida pelo marido, fica perto do coração, perto do peito, para ser amada com esse amor romântico pelo marido. Quando Adão recebe e vê a sua mulher pela primeira vez, ele conclama o primeiro poema da história. Depois você confere lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, para você ver a felicidade do homem por receber de presente a sua esposa. O homem que quer ver o seu lar santo, ele deve sacrificar-se em amor para fazer a sua esposa feliz. Assim como a esposa deve fazer o seu esposo feliz. O papel do homem é satisfazer a mulher, cuidando dela, buscando suprir as suas necessidades físicas, mas também as suas necessidades emocionais. Aliás, o homem talvez tenha mais necessidades físicas, mas a mulher ela tem a necessidade emocional mais forte. Nós, homens, precisamos ser mais sensíveis às necessidades emocionais das mulheres. As mulheres querem homens sensíveis, homens que as entendam, que a compreendam, mas que sejam firmes também em sua liderança. Precisa haver um equilíbrio aqui. A gente precisa ajudar também a nossa esposa em sua santificação pessoal. Veja que interessante. O que é sujeitar-se? É entregar-se a alguém. Mas o que é amar? Também é entregar-se a alguém. Assim, no casamento, nós temos uma entrega mútua. Tanto o marido como a mulher se entregam um ao outro. Os dois se entregam para satisfazer, para tornar feliz o outro. O propósito do cônjuge no casamento é tornar o outro feliz, é fazer o outro feliz. Essa é a base mais sólida para uma família e para um casamento santo, duradouro e próspero. Para a gente terminar e para a gente poder refletir e praticar, em nosso tempo nós temos assistido um desmoronamento na instituição do casamento. E os casamentos não duram mais como duravam antes. Os casamentos eles se tornaram descartáveis, eles são relacionamentos fast food. Parece que em nossa época nada é feito para durar, mas o casamento, segundo a Bíblia, ele foi feito para durar por toda a vida. Mas o efêmero está sendo aceito com naturalidade hoje em dia. E agora, nesse período que nós estamos vivendo, por conta do isolamento social,
o número de divórcios está crescendo em alguns países. A China e os Estados Unidos se destacam, eles já registraram um aumento de divórcio nesse período. Assim que começa o isolamento, o número de divórcio cresce nesse país. 50% da procura por advogados para fazerem conciliações de divórcios foi o número que foi registrado. 50% a mais do que do ano anterior. Os terapeutas estão dando dicas de como passar por esse período sem crise. Eles dizem que as crises acontecem porque nesse período de isolamento e de confinamento, os casais são obrigados a olharem as famílias e eles precisam entrar em contato uns com os outros e reconhecer as suas dinâmicas e o verdadeiro mecanismo da família, o que, com a correria do dia a dia, do trabalho e de estudo de outras atividades, não é possível. Não há contato físico entre filhos e pais, pais e filhos e nem mesmo entre maridos e esposas. Quantos casais, ao deitar, vão deitar com os seus smartphones, com os seus celulares na mão e acabam nem olhando um para o outro, passam mais tempo conectados com o mundo externo do que com a sua própria família. Mas o desafio nesse período, talvez uma oportunidade que Deus tem dado para nós, é para nós darmos um ressignificado para o nosso casamento. Como que a gente tem olhado para o nosso casamento? Você pode encarar esta pandemia como um grande problema, como uma grande adversidade. Ou você pode encarar como uma grande oportunidade para ter a bênção de Deus no seu casamento, para estar mais próximo do seu casamento, para aproveitar um pouco mais daquilo que Deus deu para você, para desfrutar da melhor companhia que é a sua esposa e o seu marido junto com você na sua casa. Este aumento no número de separações, eles já estão chegando no Brasil. Para que isso não aconteça com a nossa família, para que o nosso casamento não acabe, para que a nossa família não se desmorone, a gente precisa levar a sério o papel das esposas e o papel dos maridos que estão contidos nessas orientações de Paulo aos Efésios. A gente pode, dessa maneira, desfrutar o melhor de Deus para o nosso casamento. A gente pode, de fato, ter em nosso cônjuge a melhor companhia de todas, porque Deus criou a mulher para o homem não ficar sozinho dentro de casa. Deus deu a mulher para o homem ter uma companheira, uma companhia, com uma vida cheia do Espírito, como nós lemos. Por temor a Cristo, homens e mulheres sujeitam-se uns aos outros. A esposa é sujeita ao marido como a igreja se sujeita a Cristo. E o marido ama a esposa como Cristo amou a igreja, entregando a sua própria vida por ela quando for necessário. Paulo vai concluir o capítulo 5 de Efésios dizendo o seguinte: volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Portanto, mulher, respeite o seu marido. Homem, ame a sua esposa. Este é o principal segredo para a mulher fazer o seu marido feliz e para o marido fazer a sua esposa, a sua mulher feliz. Porque é assim que Jesus se relaciona com a igreja, a sua noiva amada. Sem Jesus em nosso casamento, o nosso casamento está fadado ao fracasso. Mas com Cristo, nossos relacionamentos são fortalecidos e restaurados. Se nossos relacionamentos, se nosso casamento estiver em crise, Jesus pode restaurá-lo. E você pode, então, desfrutar a melhor companhia, que é o seu cônjuge, a sua esposa e o seu esposo, na companhia de Jesus. Como está o seu casamento? Seu casamento é feliz, é abençoado por Deus? Jesus governa o seu casamento? Ou o seu casamento está em crise? Nesse período de pandemia, você não aguenta mais olhar para a cara do seu marido, não consegue mais ouvir a voz da sua mulher? Tem alguma coisa errada. Talvez falte o Espírito Santo encher a sua vida, encher a sua família. Talvez falte o Espírito Santo governar essa família através de Jesus. Convide Jesus para reinar em seu casamento. Ele morreu, ele se entregou para que a igreja fosse santificada, para que a igreja de fato viesse a existir, para que as famílias pudessem ser restauradas. Esse foi um dos propósitos da sua morte. E eu quero desafiar você, se você não estiver com a sua esposa aí do lado agora, para nós orarmos juntos, para que você ore por ela, para que você ore pelo seu marido. E se vocês estiverem juntos, para que vocês se abracem agora e orem um pelo outro. Deus pode
abençoar o seu lar, a sua família. Deus pode restaurar o seu casamento nesse momento. Acredite nisso. Deus é poderoso para fazer além do que nós pedimos e pensamos. Vamos orar nesse momento para a gente concluir? Ore comigo, ore junto pela sua família, ore junto comigo pelo seu casamento. Senhor nosso Deus e Pai, Espírito Santo de Deus, ajude-nos a nos aproximarmos mais de Ti, ajude-nos a desempenharmos o nosso papel como marido, como esposa. Ajude-nos, Senhor, de fato a desejar fazer o nosso cônjuge feliz. Que os casais que estão acessando esta mensagem neste momento, Senhor, sejam tocados por Teu Espírito e deixem Jesus Cristo reinar no seu coração. Que Jesus seja glorificado por meio da presença do Seu Espírito. Senhor, Tu és poderoso para restaurar as famílias. Se houver algum casal em conflito, Tu pode intervir neste momento. E aqueles que já têm Jesus no seu coração, ajude, Senhor, a permanecerem firmes, a permanecerem fiéis um para o outro e a desfrutarem e a terem na companhia da esposa e do esposo, de fato, a melhor de todas. Mas que eles façam isso na companhia de Jesus. É a nossa oração, é o nosso desejo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua família, meu irmão, minha irmã. Eu quero pedir para você compartilhar essa mensagem com os casais, com as famílias que talvez precisem ouvir uma mensagem de Deus para a sua vida. Compartilhe agora e próxima semana nós estaremos juntos aqui novamente para refletir sobre a melhor escola. Fique em casa, nós temos a melhor escola, vai ser a nossa última mensagem, fechando aqui também com o capítulo 6 de Efésios. Que Deus possa assim nos abençoar em nome de Jesus e você seja grandemente edificado e seu casamento possa ser próspero e feliz com a bênção de Deus. Amém.